Da série As Aventuras de Daniel, de Maurício Zagre, 7 enigmas e um tesouro. Capítulo 5. Terça-feira, em algum momento do dia. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva naquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Lucas 18, 1-5. Muitas horas já haviam passado e Marcos perdera a noção do tempo. Ele não tinha certeza se Crânio ouvira quando disse o lugar onde estava ou não. A dúvida piorava sua angústia. Se não tinha ouvido, só um milagre faria com que alguém o encontrasse. Por outro lado, a esperança de que sua indicação tinha sido ouvida criava enorme expectativa. Qualquer pequeno ruído o fazia olhar para cima, na esperança de ser o resgate. Era claro para Marcos que sua situação piorava. As dores no tornozelo, que antes vinham em ondas, agora estavam constantes, sempre fortes. O pulso tinha inchado e estava entumecido e dolorido. A respiração seguia um padrão de inspirações curtas e aceleradas, pois qualquer expansão maior dos pulmões gerava dores agudas e profundas. Além disso, sentia um mal-estar generalizado, taquicardia, suores e a sensação constante de desmaio, com diversos blackouts. Em certas horas, era acometido por tonteiras. E a sede? A sede era enorme. Sentia fome, é verdade, mas a sede era agonizante. Junto a isso, ainda teve que passar por algo humilhante. Nas últimas horas, sentiu grande necessidade de ir ao banheiro e, dadas as suas limitações atuais, teve de molhar as calças. Pior, 3 vezes. Seu espírito estava abatido. A impotência e o desamparo roubavam todo o seu ânimo. Tentou algumas vezes religar o celular, mas não havia jeito. A bateria tinha ido para o espaço. Seus olhos já haviam se acostumado à escuridão e ele pôde identificar melhor o tipo de lugar em que estava. Certamente era uma espécie de poço, seco já havia algum tempo. O formato circular e a disposição das pedras nas paredes invocavam imagens de poços antigos. Era possível até que fosse centenário. No chão, cuja base era rígida e pedregosa, acumulavam-se detritos, pedras, pedaços de madeira podre e até plásticos velhos. De repente, seus olhos estacionaram no lado oposto de onde estava. Caído no chão, estava nada mais, nada menos que o tesouro da gincana em um pote embrulhado com papel escuro, selado com fita adesiva. Tinha o formato de um tijolo. Quando Marcos despencou ali dentro, o tesouro foi junto. E tinha ficado até agora esquecido naquele canto. O que seria? Um livro? Um par de sapatos? Ou algo totalmente imprevisível? Sua curiosidade berrava dentro dele. Só que não havia jeito de alcançá-lo. A dor era muito grande e se mexer era impensável. Por isso, optou por ficar ali, aguardando e engolindo a curiosidade. Sabia que devia buscar auxílio no Senhor, mas tamanho era o mal-estar que não conseguia orar. Seus pensamentos ficavam mais e mais embaralhados, possivelmente em consequência das dores, da falta de insulina, da sede e do estresse mental. Lembrou-se então de um hino de que gostava muito e começou a balbuciar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até morrer, pensou. Foi a primeira vez que aquela possibilidade tornou-se real. Sim, ele poderia não sair dali com vida. Na verdade, havia um bom tempo ele encarava a perspectiva da morte com tranquilidade. Meses antes, Pastor Wilson tinha dado um estudo sobre o assunto,
quando um jovem da mocidade faleceu em consequência de um atropelamento. A igreja passou por uma grande comoção e seu líder sentiu então a necessidade de dar uma palestra sobre o tema. Marcos, de repente, se viu novamente naquela conferência, sentado ao lado de Crânio, ouvindo as palavras do pastor. Estaria começando a delirar? Existem algumas verdades que devemos entender sobre a morte, afirmou o pastor Wilson. Em primeiro lugar, a morte é um evento absolutamente natural. Todos nós vamos morrer, uns mais cedo, outros mais tarde. Humanamente falando, é a única certeza que compartilham todos os bilhões de habitantes do planeta. E por mais difícil que possa parecer, esse é o curso natural da vida. Assim como o rio um dia vai chegar ao mar e deixar de ser rio, vai virar mar. Em segundo lugar, prosseguiu, a morte tornou-se em nossa sociedade sinônimo de derrota. Nos jogos de videogame, perde quem morre. A bruxa má morre no final da história e a princesa vive feliz para sempre. E não até a sua morte. No cinema é a mesma coisa. Os heróis são os que matam mais inimigos. Nas aulas de escola, aprendemos com Darwin que sobrevive o mais forte, o mais adaptado, o melhor. E, mais uma vez, a morte é associada à inferioridade, à derrota e a ser o pior. Assim somos adestrados desde sempre a considerar a morte um fracasso total. Só que se fosse assim, toda a humanidade seria fracassada, pois todos morrerão. Logo, esse pensamento é absurdo. Marcos definitivamente estava tendo uma alucinação. Em sua miragem, ouviu as palavras do líder da igreja como se estivesse uma vez mais naquela palestra. Aqui chegamos ao ponto-chave. A grande questão que devemos nos perguntar é: o que fazemos com a vida enquanto a morte não chega? Isso é o que realmente importa. Os atos que praticamos, as palavras que pronunciamos, as decisões que tomamos, esse é o nosso legado. Isso é o que deve nos preocupar e ocupar nossos pensamentos. Todos morrem, ficam as memórias. Devemos então nos questionar: que lembrança quero deixar após minha morte? As palavras do pastor Wilson eram firmes. Nós nos preocupamos em conquistar bens materiais, fazendo investimentos, juntamos dinheiro na poupança, mas é importante lembrar que quando partirmos dessa vida, deixamos para trás todos os nossos bens. Tudo aquilo que vemos nos anúncios da TV, fica nosso videogame, fica a nossa bicicleta, ficam nossas roupas, nosso smartphone, tudo. Não levamos nada disso conosco. Ou seja, será que esse tem de ser o foco da nossa vida? Por fim, ele concluiu: pense em alguém que você amava e que perdeu. Do que se lembra dele? Das coisas que ele tinha ou de quem ele era? De suas roupas ou de suas qualidades? De igual modo, como você quer ser lembrado após sua morte? Por suas demonstrações de amor ou de ódio? Pela intensa alegria que transmite ou pela tristeza que contagia os outros? Por ser alguém que semeia paz ou conflitos? Pela paciência com os demais ou pela impaciência? Por ser fiel às pessoas, à verdade e à ética? Por ser alguém em quem não se pode confiar? Pela mansidão ou por um temperamento intratável? Por demonstrar domínio de suas ações ou por ser escravo de impulsos e instintos? Marcos apertou os olhos. Quando os abriu, estava sentado novamente no fundo pedregoso daquele poço. Quanto tempo havia passado ele não sabia. Voltou a olhar para cima. Cada vez menos luz entrava pela abertura. Era mais um dia que ia embora junto com o sol. Deviam ser umas 6, 7 horas. Não dava para saber. Observou em volta. Sim, encarava a possibilidade da morte com tranquilidade. Mas a verdade é que agora que ela se tornava uma possibilidade real, um estranho sentimento veio ao seu coração. Subitamente, todas as dores sumiram. Seus olhos escureceram. Sim, eu amo. A mensagem da cruz. Marcos fechou os olhos e viu tudo rodar, até que seu corpo tombou para o lado, inerte.
Todos no ônibus olhavam para ele. Não é por menos. Calças compridas, sapatos, camisa social com mangas dobradas e pingando da cabeça aos pés. Em suas mãos, um pequeno pedaço de papel se desfazia por entre seus dedos. Ikoio Zé Divis. Será hebraico? Aramaico? Grego? Daniel penava para entender aquela pista. Bruno olhava do papel para o irmão e do irmão para o papel, esperando alguma grande sacada, que estava demorando a vir. Chegou o ponto. Levantaram, deram sinal e saltaram. Ikoio. Seria a cidade bíblica de Icônio? Caminharam até sua casa, entraram pela porta na mesma hora em que o sol se punha. Daniel temia pela vida de seu amigo e começou a achar que já estava demorando mais do que deveria para decifrar os enigmas. Mas Ikoio Zé Divis. Que ser humano conseguiria decifrar aquilo? Meu filho, o que aconteceu com você? Dona Alzira tomou um susto ao ver o estado de Daniel. Oi, mãezinha. Vou tomar um banho e o Bruno conta tudo para a senhora, tá? Deu um beijo em sua mãe e foi para o chuveiro. Ikoio. Enxugou-se, vestiu, sentou-se ao lado de Dona Alzira no sofá da sala, enquanto ela lia a Bíblia. Filho, você precisa descansar. A polícia está procurando Marcos e você tem que dormir cedo para a sua entrevista amanhã de manhã na universidade. É verdade, ele tinha esquecido completamente que a entrevista para tentar conseguir a bolsa de estudos era no dia seguinte, logo cedo. Mas naquele momento sua mente estava ocupada em salvar a vida do seu melhor amigo, que dependia dele. Zé. Esticou o olho, sua mãe lia um trecho sobre a paixão de Cristo. Quando os soldados romanos escreveram uma placa onde se lia INRI, acróstico com as primeiras letras de Jesus Nazarenos Rex Iudaron, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. De algum modo aquilo chamou sua atenção. Divis. Em latim, J se escrevia como I. Será que aquelas letras significavam outras letras? Jocojo? Não fazia sentido. De trás para frente? Oiossi ou Ojósige continuava sem significar nada. Jesus, preciso de discernimento, orou em silêncio. De repente, um pensamento pipocou em sua mente. E se a água, ao borrar a tinta, fez com que números se parecessem com letras? Pegou o bilhete, olhou com atenção. I-C-O-I-O 1CO 1CO10. 1 Coríntios 10. É isso! Gritou, dando um susto em sua mãe. Que foi, Daniel? Disse Dona Alzira espantada. Ele correu, pegou sua Bíblia e comparou com a charada. Ikoio pode ser 1 Coríntios 10. Já Zé pode ser, fitou com atenção a tinta escorrida, segunda é 25 e Divis, 112, DN 112, Daniel 11, 2 ou 1, 12. Folheou a Bíblia para lá e para cá com os dedos apressados. É isso! Bruno, vem cá! A empolgação tomou conta dele. Descobriu? Olha, isso são duas referências bíblicas, 1 Coríntios 10, 25 e Daniel 1, 12. E o que dizem? Coríntios diz, portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência. E Daniel diz, faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. O que tem a ver essas duas passagens? Mercado, legumes, é isso? Legumes no mercado? É, o mercado do bairro. Abraçaram-se felizes com a descoberta. Daniel olhou para o relógio.
Eram 10 para as 7. O mercado fechava às 7 horas. Tenho que correr. Meu filho, você acabou de chegar. Coma pelo menos alguma coisa. Da porta, Daniel olhou para trás e gritou para a mãe. Não dá tempo, mãe. Tenho que correr. A vida do Marcos depende de mim. Vou com você, Dani, espere! Gritou Bruno. Meninos, vocês... Daniel nem chegou a ouvir a sua mãe. Já ia longe, correndo pela rua em desabalada carreira, com o irmão caçula logo atrás. O mercado ficava na mesma rua da igreja. Era um percurso de 15 a 20 minutos andando, mas Daniel corria a toda velocidade, o mais rápido que conseguia. Dobrou à direita na Avenida Martim Lutero, entrou no Jardim das Oliveiras, atravessou o parque pelo meio do bosque, saiu na Rua das Acácias, seguiu pela Dom Pedro I e chegou à Rua da Igreja. Olhou para um relógio. 7:02. Parou um segundo para tomar fôlego. Olhou para trás e viu Bruno, meio correndo, meio andando, chegando logo atrás. Vamos! Recuperou o fôlego e correu mais um pouco. Quando alcançou a porta do mercado Baratão, eram 7:05. Um funcionário já baixava as portas de aço, deixando claro que o expediente tinha chegado ao fim. Moço, espere! Eu preciso entrar! Sem olhar para Daniel, o homem fez que não com a cabeça. Só amanhã. Nisso, Bruno chegou suado e afando. Vamos lá, Dani! Daniel olhou para o funcionário que trancava a primeira porta. Moço, é um caso de vida ou morte. Por favor, me deixe entrar. Não vou demorar nem 5 minutos. Ainda sem olhar para eles, o homem respondeu um seco. Já falei, só amanhã. Daniel e Bruno se entreolharam. 2 funcionários saíram pela porta que ainda estava aberta. Boa noite, seu João. Noite. Seu João puxou a segunda porta para baixo, que correu nos trilhos com um barulho incômodo. O impulso de Daniel foi sair correndo pela abertura e invadir o mercado. Mas naquele instante lembrou-se do que tinha aprendido ao invadir a casa do zelador da igreja, Sebastião, 2 semanas antes. Nunca mais ir contra as normas. Cometer o mesmo erro seria burrice. As portas de correr já tinham sido completamente baixadas. Agora, os funcionários que iam embora passavam por uma portinha menor. Ô guri, não falei que agora só amanhã? Tá fazendo o que aí ainda? Daniel olhou para ele com uma postura firme. Escute, eu tenho uma missão muito importante. Salvar a vida do meu melhor amigo. Só que para isso, preciso entrar aí. Seu João deu uma risadinha. Bem, para isso, precisa comprar meio quilo de farinha e um saco de feijão, né? Tá pensando que eu nasci ontem, guri? E fez que ia entrar. Daniel segurou a porta. Naquele momento veio à sua mente o versículo que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Moço, por favor, estou implorando. Seu João parou e hesitou um instante. Não posso, guri. O gerente está aí. São as regras. Volta amanhã. E fechou a portinha atrás de si. Daniel e Bruno se olharam. E agora? Marcos estava perdido, sabe Deus onde, passando por dificuldades sem sua insulina, provavelmente sem se alimentar. Não tinha como esperar até a outra manhã. Cada minuto era precioso. Além disso, no dia seguinte Daniel tinha de estar bem cedo na universidade para tentar conseguir aquela bolsa de estudos. Seu futuro dependia disso. A vida de Marcos e a sua própria dependiam de que conseguissem entrar naquele mercado. E tinha de ser agora. Estufou o peito, engoliu em seco e olhou para o irmão. Vem, Bruno! E começou a esmurrar a porta de aço. Depois de um momento de hesitação, o caçula juntou-se a ele. Ei! Ei, abre! Eu preciso entrar! Ei, seu João, por favor! Abre a porta! Quem passava pela rua olhava assustado. O barulho produzido pelas pancadas na porta era muito alto. Até que... O que é isso? Que escândalo é esse? A portinhola se abriu e um homem meteu o corpo para fora. Pendurado em seu peito, um crachá revelava. Evandro, gerente. Daniel parou de bater. Seu Evandro, preciso muito de ajuda. E em poucas palavras contou tudo o que estava acontecendo.
Se o Senhor não me deixar entrar, o meu futuro e do meu amigo estarão em perigo. Nossas vidas estão em suas mãos. Daniel olhou para o homem com um olhar de expectativa. Bem, essa história parece coisa de filme, mas só tem uma forma de saber se é verdade. E chegou para trás, fazendo gesto aos dois que entrassem. Atrás dele, seu João e mais um funcionário olhavam atônitos. O jovem fez um sinal de agradecimento com a cabeça e disparou para dentro, indo em direção à seção de legumes. Chegou diante das bancadas e começou a procurar o ictus. Bruno chegou e se juntou a ele na busca. Reviraram cenouras, beterrabas, pepinos, alfaces, berinjelas e nada. Parados perto deles, os 3 funcionários do mercado olhavam com expectativa. Daniel foi para a seção de frutas, olhou todas as bancadas, ficaram quase meia hora ali, esquadrinhando cada pedaço. Então, o gerente se pronunciou. Olha, não tem nada aí. Será que você não entendeu errado tal enigma? Tentei ajudar, mas preciso ir embora. Minha esposa está em casa me esperando. Desculpe. Daniel e Bruno pararam. Será que aquele era o lugar errado? Poderia ser outro mercado? Mas era ali que todos faziam compras no bairro. Por que Marcos escolheria outro? Olharam para os 3 homens. Bruno abaixou os olhos. Foi o primeiro a seguir em direção a eles. Vamos, Dani. Mamãe deve estar preocupada. Só que algo impedia Daniel de se mexer. Alguma coisa lhe dizia que era aquele lugar. Mas onde? Vamos, Dani. Vamos, guria. Vamos, rapaz. Até que entregou os pontos. Abaixou os olhos e fez que sim com a cabeça. Vamos lá. Os 5 caminharam em direção à saída. Seu João abriu a portinhola. Espero que você consiga ajudar seu amigo, guri. Evandro olhou para ele com pena. Olha, vá para casa, coma alguma coisa, beba água e descanse. Quem sabe repousando você... Mas a cabeça de Daniel já estava em outra dimensão. Beba uma água, disse o gerente. O que a passagem de Daniel 1,12 dizia mesmo? Legumes para comer e água para beber. Ele só tinha atentado para metade do versículo. E ora bolas, não estava cansado de saber que a Bíblia é para ser lida meditando em cada palavra, que tudo tem importância e que não se pode excluir nenhum trecho? Onde estão as bebidas? Interrompeu. Os 4 olharam para ele sem entender. As bebidas? Onde ficam? Seu João apontou para o fundo do mercado. Daniel saiu correndo. Chegou à gôndola de água mineral. Começou a repetir o ritual. Olhou em cima, de um lado, de outro, passou a mão por baixo. Foi quando tocou em algo. Um pequeno volume preso com fita adesiva na parte de baixo da prateleira onde ficavam as garrafas. Deu um puxão e o volume soltou. Nisso, os outros 4 chegaram, a tempo de vê-lo esboçando um sorriso vitorioso. Em suas mãos, um envelope com um peixe desenhado. Boa sorte, guri! Desculpe qualquer coisa. Espero que você consiga achar seu amigo. Daniel e Bruno agradeceram e se afastaram do mercado, enquanto acenavam com a mão para os 3 homens num gesto de despedida. Ansiosos, caminharam uns passos. Foi Bruno quem disse: Abre logo, Dani, vamos ler. Ele concordou, rasgou o envelope e abriu o papel que vinha dentro. O texto dizia: Pista 5. A rua é a que faltou a Wesley em Whitfield e também a Paulo e Barnabé. Para encontrar o local exato, some a idade de Adão quando morreu. Que bizarro! O que significa isso? Bruno fez cara de interrogação. Vamos para casa tentar descobrir isso juntos enquanto jantamos, respondeu Daniel.